depois de entender melhor como os estados criam dinheiro e que isso se deu através de todo um processo histórico, chegou a hora de entendermos melhor uma importante ferramenta de política monetária que determina o custo do dinheiro em uma economia, também conhecida como taxa de juros ou Selic aqui no Brasil. Bom, primeiramente, vamos entender melhor o conceito de taxa de juros. Ela é um indicador fundamental na economia e desempenha vários papéis que são essenciais. Então vamos definir rapidamente o que são e explorar as suas principais funções. O primeiro deles é definir então o custo do dinheiro, ou seja, o preço que se paga pelo uso de recursos financeiros. A taxa de juros é expressa como uma porcentagem do montante emprestado ou investido e pode ser aplicada em diversos contextos, como empréstimos, investimentos, depósitos e títulos da dívida pública. Entre as principais funções, elas ajudam a alocar mais ou menos recursos numa economia. Quando as taxas estão baixas, o custo dos empréstimos diminui, estimulando assim o consumo e a tomada de crédito. Ou seja, mais pessoas se encorajam, por exemplo, a financiar imóveis, veículos, tomar empréstimos para fazer melhorias, e investimentos na sua própria empresa, etc. Agora, quando as taxas estão altas, o custo do dinheiro aumenta, desencorajando o consumo e a tomada de crédito, incentivando assim a poupança. Ou seja, você desestimula o consumo, retirando assim parte do dinheiro que em um outro cenário, o de juros baixos, estaria circulando no que chamamos de economia real. Os bancos centrais usam as taxas de juros também como uma ferramenta de política monetária para controlar a inflação. Lembre-se que aumentar as taxas tende a desacelerar o crescimento econômico, reduzindo a demanda por produtos e serviços e assim controlar pressões inflacionárias ou desincentivar o consumo. Você começa a perceber então como as taxas de juros nessa complexa regulagem de ciclos econômicos funciona. Em tempos de recessão, onde a atividade econômica encontra-se estagnada, taxas mais baixas podem estimular a atividade econômica, enquanto em períodos de forte expansão econômica, taxas mais altas podem evitar pressões inflacionárias e as chamadas bolhas financeiras, que a gente vai estudar melhor em um outro episódio. Bem, taxas de juros mais altas podem funcionar ainda para atrair investidores estrangeiros, fortalecendo a moeda nacional. Já taxas mais baixas podem ter o efeito oposto, depreciando a moeda local. Já sob a ótica dos investidores, as taxas de juros são um fator crítico ao avaliar o retorno potencial dos investimentos. Elas afetam a atratividade de ativos financeiros como títulos, ações e outros instrumentos de investimento. Taxas mais altas favorecem investimentos menos arriscados, como os ativos de renda fixa em geral, e ao mesmo tempo tiram a atratividade de ativos de renda variável, como as ações e os fundos imobiliários. A lógica é simples: se o governo está oferecendo uma rentabilidade alta para os investimentos, através da taxa de juros, por que eu, investidor, vou me arriscar investindo em ativos que sofrem riscos inerentes ao mercado? E da mesma forma, as taxas de juros mais altas incentivam o hábito de poupar, pois oferecem retornos mais atrativos para aqueles que optam por economizar em vez de gastar. Assim, indivíduos e empresas tomam decisões de empréstimos e financiamento com base nas taxas de juros. Custos mais baixos podem impulsionar a tomada de empréstimo, enquanto custos mais altos podem limitar o endividamento. Bom, agora que você entendeu melhor o que é e para que servem as taxas de juros, vamos falar um pouco sobre a história, para entender como que os estados passaram a assumir esse papel de definição do que a gente está chamando aqui de custo do dinheiro. Essa prática de os estados definirem as taxas de juros remonta a muitos séculos, com origens que podem ser rastreadas até civilizações muito antigas. Obviamente que a formalização e a criação de instituições que são responsáveis por definir as políticas monetárias modernas foram evoluindo ao longo do tempo,
assim como a história do próprio dinheiro, né, e da emissão da moeda centralizada pelo Estado. O Império Romano, considerado até hoje pelos historiadores como a maior civilização da história ocidental e que durou 5 séculos, de 27 a.C. a 476 d.C., já demonstrava práticas de controle estatal sobre moeda e também sobre taxas de juros. As autoridades romanas implementavam leis que regulavam as taxas de juros e, em alguns casos, até mesmo impunham limites para evitar a exploração dos devedores. Durante a Idade Média, um período da história localizado entre 476 d.C. e 1453, e o Renascimento, que reparte a história moderna da história antiga, vários países europeus começaram a adotar políticas de controle de moeda e de taxa de juros. As guildas, que eram uma espécie de associações de artesãos e comerciantes e que desempenharam um papel bem importante aí na organização econômica e social durante a Idade Média e o início da Idade Moderna na Europa, eram caracterizadas por fazer um agrupamento de trabalhadores de uma mesma profissão ou de um mesmo segmento do comércio. Entre outras coisas, essas guildas regulavam a prática do ofício e também estabeleciam padrões de qualidade, mas também regulamentavam as práticas de empréstimo e estabeleciam padrões para as suas taxas de juros. Mais adiante, já na Idade Moderna, no século XVII, tivemos a criação do Banco da Inglaterra, em 1694, que marcou um passo bem significativo no desenvolvimento das políticas monetárias modernas, como conhecemos hoje. O Banco Central inglês desempenhou um papel crucial na emissão de moeda e na definição das taxas de juros para influenciar a sua economia. Já no século XIX, muitos países adotaram o chamado padrão ouro, vinculando o valor de suas moedas a uma quantidade específica de reservas em ouro. Isso, claro, teve implicações nas políticas monetárias e também nas taxas de juros, pois os países buscavam manter a estabilidade cambial. E claro que nós também teremos um vídeo aqui falando sobre o padrão ouro. Chegamos então ao século XX, com a evolução das teorias econômicas, a criação dos bancos centrais independentes e as duas grandes guerras mundiais. Tivemos o abandono do padrão ouro e os estados começaram a ter maior flexibilidade no controle das suas taxas de juros. Bancos centrais, como o Federal Reserve nos Estados Unidos e o Banco Central Europeu, assumiram papéis importantes, especialmente nesse século XX, na formulação e na implementação das políticas monetárias, como conhecemos hoje. E aí, ficou mais claro agora como os estados controlam o custo do dinheiro e qual a origem dessa prática? Então, capricha no like, não esquece de seguir a gente e eu te espero no próximo vídeo.